Olá, sou José Eduardo, estudante de Medicina Veterinária da Universidade de Brasília, e hoje eu vou apresentar um relato de caso. Síndrome da má absorção em equino submetida à cirurgia de celiotomia exploratória. Relata-se o caso de um equino que apresentou cólica por compactação decorrente da alimentação com palha de milho, sendo submetido a duas celiotomias exploratórias. No segundo pós-operatório, o animal apresentou sinais clínicos compatíveis com síndrome de má absorção. Foi encaminhado ao Hospital Veterinário da Universidade de Brasília um equino macho de 430 quilos, de 2 anos e 7 meses, da raça manga larga machador, com histórico de conforto abdominal há pelo menos 24 horas. A alimentação constituía-se basicamente de palha de milho e ração. Ao exame clínico, o animal apresentava-se a frequência cardíaca de 90, frequência respiratória de 32, TPC maior que 3 segundos, o animal apresentava-se apático, mucosa oral cianótica, trato gastrointestinal hipomotílico em ambos os quadrantes, na sondagem nasogástrica, que se destaca a odor fermentativa, o lactato sanguíneo de 3 milimol por litro. Na palpação retal, foi possível observar distensões de alças e conteúdo firme. Além disso, foi realizado a abdominocentese e verificou-se a presença de um líquido alaranjado e turvo com lactato de 9,2 milimol por litro. Diante desses achados, optou-se pela celiotomia exploratória. Então, aqui mostra o início do procedimento cirúrgico, para destacar a distensão abdominal desse equino. No transcirúrgico, observou-se o deslocamento de colo maior e seco, excesso de gás e compactação fibrosa e seco no colo esquerdo. E aqui mostra a imagem ao lado, acentuada quantidade de gás no seco. Aqui é o conteúdo fibroso e seco retirado do colo maior durante o transcirúrgico. É compatível com o histórico de alimentação com palha de milho. Aqui o restante do conteúdo fibroso retirado durante o transcirúrgico. No pós-operatório imediato, o animal apresentava-se estável, com motilidade oscilando. Mas após 36 horas, o animal apresentou-se desconforto abdominal, seguido de refluxo. E foi realizada a palpação retal, e foi identificado um intestino delgado distendido, sendo submetido a um novo procedimento cirúrgico. Na segunda celiotomia exploratória, verificou-se o deslocamento e distensão do intestino delgado e compactação do colo maior menor. Além disso, o segundo pós-operatório, o paciente evoluiu para um quadro de emagrecimento progressivo, leve desconforto abdominais, apatias, além de apresentar alguns quadros de diarreia e fezes com essa consistência pastosa, como observa-se na imagem ao lado. Também apresentou hipoproteinemia, edema nas extremidades, hipoalbuminemia, anemia crônica. Então, dado o histórico e manifestação clínica e laboratorial, foi realizado a transfusão de plasma, mas sem melhora no nível de proteínas. Então, diante disso, realizou-se o teste de tolerância à glicose, com o objetivo de avaliar a absorção intestinal. O teste consiste basicamente em deixar o animal em jejum por 18 horas, realizar uma coleta de amostra sanguínea para mensurar a glicemia, administrar a glicose 20% na dose de 1 grama por quilograma e fazer avaliações seriadas a cada 30 minutos por 2 horas e a cada 60 minutos por mais 4 horas. Vale ressaltar que o teste de tolerância à glicose no cavalo normal há um pico de 2 vezes o valor basal de glicose em 90 a 120 minutos após a administração de glicose e o valor deve se retornar ao normal em torno de 6 horas. Então, nesse caso, como não houve o pico duplicado de glicemia associado às alterações clínicas, foi confirmado o diagnóstico de síndrome de má absorção, então sendo instituída um manejo alimentar com fornecimento de 500 gramas de ração, 4 vezes ao dia, juntamente com suplementação e feno à vontade. A síndrome da má absorção, ela é definida como a diminuição na absorção pelo intestino dos lipídios, proteínas, carboidratos, minerais, oligoelementos, podendo ou não estar associados a perdas hidroeletrolíticas. Pode ser decorrente de defeitos congênitos, doenças adquiridas e após cirurgias intestinais. Então, foi observada uma melhora significativa após a mudança do manejo alimentar, como a diminuição dos edemas de extremidades e um ganho de peso de 230 quilos para 280 quilos.
O animal teve alta médica diante dessa melhora, mas após um mês, ele apresentou outro episódio de cólica na propriedade, onde não foi atendido por veterinário, vindo a óbito. Amorim e colaboradores, em 2017, descrevem que o fornecimento de grandes quantidades de amido na alimentação dos equinos pode comprometer a digestão do intestino delgado e aumentar a quantidade de carboidratos fermentáveis no seco e no colo, causando quadros de cólicas timpânicas. Nola, em 2015, afirma que a má absorção pode ser decorrente de cirurgias, porém existem outras causas, como os defeitos congênitos e adquiridos, que eu citei anteriormente. Nesse caso, além da alimentação que o equino recebia, pode ser uma das causas, pode ser também estar associada à cirurgia, visto que anteriormente ao procedimento o animal não apresentava um bom score de condição corporal. Então, e também sem sinais clínicos de má absorção. Como não existe um biomarcador específico de síndrome de má absorção, o clínico deve pesquisar por marcadores de desnutrição, como os valores de proteína e albumina. Também vale ressaltar que o teste oral de glicose ele deve ser interpretado com cautela, por possuir baixa sensibilidade, e ele também é muito importante que seja interpretado junto com outros achados compatíveis com má absorção intestinal. A síndrome cólica, decorrente de compactação, é um agravo comum em equinos, sendo submetido à alimentação errônea, um dos principais fatores que acarretam diversas alterações. Assim como nesse caso, em que a palha de milho provavelmente ela foi responsável pela compactação, seguida de timpanismo e deslocamento. Então, pode-se concluir que a síndrome da má absorção é de difícil diagnóstico, o tratamento é paliativo e requer um manejo cauteloso quanto à alimentação. Obrigado por participar.